Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Seguindo a linha dos últimos vídeos que eu fiz, hoje eu vou falar mais uma vez sobre direito imobiliário, mais especificamente sobre posse. O último vídeo que eu fiz foi sobre direitos reais e, portanto, eu não vou me aprofundar tanto aqui. Mas faço questão de fazer uma introdução. Antes que eu me esqueça, meu nome é Felipe, está no título do vídeo. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos lá. Os direitos reais a gente viu que são um complexo de normas que disciplinam a relação existente entre um sujeito e uma coisa, um bem, seja ele imóvel ou imóvel. E disciplinado no nosso Código Civil, elencados inclusive os direitos reais no artigo 1225. Lembrando aquela questão da taxatividade, o numerus clausus dos direitos reais. Eles são enumerados, só podem ser criados por lei. Lembrando também dois termos aqui do direito romano, actio in rem e actio in persona. Enquanto o actio in personam, ou seja, o direito pessoal, envolve uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, no actio in rem, ou seja, direitos reais, não envolve essas obrigações, e sim o que é disciplinado é o vínculo existente entre o bem e o indivíduo. O que acontece, que eu não comentei no outro vídeo, mas acho legal comentar aqui. Eu estou falando aqui que o direito real é entre um bem e um indivíduo. Ok, mas um imóvel, por exemplo, ele firma um contrato com você. Quem é o sujeito passivo dessa relação dos direitos reais? Veja que na teoria intitulada teoria personalista, eu anotei o nome aqui dos doutrinadores franceses do final do século XIX, início do século XX, Marcel Planiol e Georges Ripert. Ripert, R-I-P-E-R-T, e Planiol é do jeito que eu falei, P-L-A-N de navio, I-O-L. Então quem é o sujeito passivo dessa relação? O sujeito passivo é o bem? Ele firmou um contrato com você? Não, não é. O que acontece é que nestes casos, o sujeito passivo da relação é indeterminado, porque existe uma obrigação passiva universal. Todos devem respeito à sua propriedade. Toda a sociedade deve saber que a determinada propriedade é sua. Daí aquela questão que eu comentei no vídeo dos direitos reais. Publicidade, da oponibilidade erga omnes, ou seja, contra terceiros, entre outras características dos direitos reais. Então existe, o sujeito passivo é um todo, é uma obrigação passiva universal. Todos devem observar o seu direito de propriedade, seja do bem imóvel ou do bem móvel. Eu vou voltar aqui, eu sempre faço isso, eu vou falar um pouquinho de Lei das 12 Tábuas. Lei das 12 Tábuas é um primeiro registro que a gente tem que fala sobre propriedade. Mais especificamente, se você é curioso, quer buscar, leia a tábua número 6 e tábua número 8. Na tábua número 8, por exemplo, você tem exemplos de direito de vizinhança, direito predial. Vai falar lá, eu não me lembro agora qual inciso, mas está lá escrito que se eu planto uma árvore no meu terreno e o fruto cai no do vizinho, eu tenho direito a ir lá pegar esse fruto, porque ele é meu. Eu sei, parece uma bobagem às vezes, num primeiro momento, mas é de uma importância muito grande. E também o direito de propriedade está na tábua 6, para quem quiser ler. Vou ver se eu deixo o link aqui da Lei das 12 Tábuas que eu achei no Google. Mas não é difícil achar, é só colocar Lei das 12 Tábuas PDF. Na Lei das 12 Tábuas em latim, para falar de, já dando entrada aqui no assunto do vídeo, que é posse, na Lei das 12 Tábuas em latim, a palavra não era possessio. Possessio seria a posse em latim, o nominativo singular, salvo engano. Não era possessio, era usus. Porém, se você buscar a Lei das 12 Tábuas em latim, você vai encontrar a palavra usus e vai falar, pô, mas você falou para mim que era posse. Sim, mas o que acontece é que esse usus, ele deve ser interpretado como posse, ok? Então, se você lê em latim, na Lei das 12 Tábuas, usus interprete como possessio. Inclusive isso foi modificado depois, já vou falar. Eles subdividiram
a possessio, já não na lei das 12 tábuas, mas doutrinariamente, entre possessio civilis e possessio naturalis. Possessio naturalis é o que hoje a gente conhece por detenção. E possessio civilis era o que hoje a gente conhece como posse. E aqui eu faço uma ressalva. Não havia uma definição de propriedade dividida com posse. Era posse barra propriedade. Ou detenção. Lembrando o que? Detenção envolve subordinação. Ordens, você está sempre... o detentor de um determinado bem, ele está submetido ao proprietário ou àquele que tem a posse. Exemplos clássicos de bem imóvel é o caseiro do sítio. Você nunca está lá no sítio, está um ano sem ir no sítio, tem um caseiro lá. Ele exterioriza, ele age como um proprietário, ele age como quem detém a posse. Porém, ele é apenas um mero detentor. E por que isso? Por que ele é um mero detentor? Porque ele está subordinado a quem tem a posse ou é proprietário. O proprietário tem a posse. Indireta ainda, por vezes, ou como no proprietário, mas tem. Vou falar isso, vou classificar a posse depois, a gente vai ver isso. Tá? E a possessio naturalis, detenção, sim, falei de detenção. E a posse, possessio civilis. No direito romano, qual era a distinção entre possessio naturalis e possessio civilis? Ou seja, qual a distinção no direito romano entre posse e detenção? Era o animus. Era o animus. Lembrando não, explicando. Elementos constitutivos da posse. Corpus, vou falar mais já, corpus e animus. Entendam corpus como relação física com a coisa e controle sobre essa coisa, ou ao menos possibilidade de controle, de exercício da posse. Esse é o corpus, é a relação com a coisa. E o animus, lá no direito romano, é a intenção de ser dono. Intenção de ser dono. Anotado, já vou adiantar aqui alguma coisa que a gente vai falar, evidente, de Savigny e Hering. Os franceses no século XVIII e XIX que ficaram brigando com as suas duas teorias. Ânimo de ser dono, intenção de ser dono, não é convicção de ser proprietário. Não é que o sujeito, ele, por exemplo, um locatário no ordenamento jurídico brasileiro hoje, ele é possuidor, mas ele tem plena ciência de que ele não é dono. Então não é que o sujeito tem uma doença psiquiátrica e ele sai falando, eu sou dono disso aqui. Não, não é isso. Ele tem a intenção de ser. Exemplo, uso capião. Eu tenho a intenção de ser dono. Eu permaneço no imóvel pelo tempo pré-determinado em lei para então adquirir o bem. Então a gente viu aqui até agora que no direito romano existe essa distinção de detenção e posse, e que ela era feita pelo animus, por essa questão da intenção de ser dono. Isso é na época da Lei das 12 Tábuas. Se você está perdido com data, a Lei das 12 Tábuas é 450 a.C. Tá? Te dando uma ideia. Dando prosseguimento, Savigny, Friedrich Karl von Savigny, que apesar do seu nome ter um sotaque, uma pronúncia afrancesada, por assim dizer, ele era alemão. Ele, no final do século XVIII, elaborou o livro Tratado da Propriedade no Direito Romano. Eu tenho aqui. Tratado sobre a Posse no Direito Romano. Eu imprimi, eu encontrei. Tá aqui. Tem no Google, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para quem quiser ler. A obra original é em alemão, mas eu achei a tradução francesa, bem legal. Também achei a obra principal do Hering, que tem 700 páginas, é um absurdo, só sobre posse. O Savigny, ele vai falar em ânimos e corpus também, nesse livro que ele fala, do Tratado sobre a Posse no Direito Romano. E o argumento dele é que a posse ela será conferida àquele que demonstrar exterioridade, ou seja, relação física com a coisa, controle sobre ela, ou ao menos possibilidade de controle, e demonstrar também, aqui atenção, hein,
demonstrar também o ânimos, a intenção de ser dono. Já vou adiantar o problema. O locatário de um apartamento, ele, pelo ordenamento jurídico brasileiro hoje, sim, ele tem a posse, mas para o Savigny ele não teria essa posse e como uma consequência disso, ele não teria respaldo jurídico numa eventual controvérsia judicial. Perceba, ele não é legitimado para ajuizar uma ação considerando que ele não tem posse. O direito não reconheceria a posse do locatário. Esse é o principal problema da teoria do Savigny. Para consertar isso, ele tentou fazer uma posse derivada, mas também não ficou muito boa, porque se um locatário ajuiza uma ação de reintegração de posse, por exemplo, em caso de esbulho possessório, o interessado é ele, percebe? Não é o proprietário também, sim, poderá, mas é o interesse secundário do proprietário. Por hora é o locatário. Então essa concepção subjetiva, esse é o nome dado, concepção subjetiva da posse, criada pelo Savigny, ou melhor, trabalhada pelo Savigny no final do século XVIII, ela tem esse problema, concepção subjetiva. Você tem esse ânimos que ele pedia a intenção de ser dono, só que o locatário não teria respaldo jurídico, porque ele assinou um contrato falando, sabendo que o outro era dono, que ele está alugando bem. Como é que ele vai querer, vai ter intenção de usucapir um imóvel locado? Não faz sentido essa questão. Vou ver as anotações, tem mais alguma coisa de Savigny para falar? Acho que ficou claro. Lembrando aqui, qualquer dúvida, por favor, enviar e-mail ou comentários aqui embaixo, ou se não quiser aparecer o nome, enviar mensagem pelo link lá do meu canal, tem lá o sobre, lá em cima, do lado de vídeos, tem lá, sobre. Aí você enviar mensagem, clica lá em enviar mensagem, eu vou receber a mensagem e eu respondo, em regra. Eu falo que eu respondo porque, não sei se vocês sabem, mas eu fiz um trabalho sobre Hans Kelsen aqui no YouTube, que o pessoal gostou pelos joinhas lá, acredito eu que tenham gostado, e eu já recebi e-mail pedindo para eu fazer trabalho para a pessoa. Então eu não me dou o trabalho, às vezes, nem de responder esse tipo de mensagem, tá? Não adianta você virar para mim e falar, faz um trabalho para mim de posse, detenção e propriedade. Não vou fazer. O Savigny. Então, o Savigny, ele segue essa concepção subjetiva, ele é dessa linha que precisava ter a intenção de ser dono. Quero falar aqui agora do Jhering. O nome dele eu vou soletrar porque, enfim, ele é alemão. Eu não tenho nada a ver com o fato dele ser alemão, porque poderia ser Klaus. Mas Jhering é J-H-E-R-I-N de navio G. Rudolf von Jhering. Esse é o outro gigante aí do direito real que a gente vai falar hoje. O Jhering, ele é o pai da concepção objetiva da posse. Em outras palavras, Jhering rejeita como elemento constitutivo da posse a intenção de ser dono, ou seja, o animus. Jhering vai falar que para ter a posse, para que o direito reconheça a posse, basta a exteriorização do corpus, ou seja, basta que o sujeito tenha uma relação direta com a coisa, lá esteja ele, e terá este o respaldo do ordenamento jurídico. Ressalva, análise da causa-origem da posse. E ele vai falar, sim, o sujeito está no bem, mas qual é a origem? Se a origem é ato violento e não deu prazo para uso capião, você tem um problema, você não tem uma posse resguardada juridicamente. Se for posse clandestina, por exemplo, também não vai ter respaldo. Então, o que acontece é que ele, num primeiro momento, ele fala, olha, primeira coisa, olhou, corpus, está lá, o bem está junto ao sujeito.
Ok, está reconhecida a posse. Segundo momento, segunda análise, secundária, mas importante também, análise da origem, da causa, ok? Porque senão você daria, por exemplo, uma posse legitimada para um batedor de carteira. O sujeito rouba a sua carteira na rua, passou meia hora, ele está lá bem longe de você com a sua carteira, tem posse mansa e pacífica já. E aí, o que, que acontece? Ele vai ter respaldo jurídico? Evidente que não. Por quê? Porque a posse do bem móvel que está com ele, a origem dela é violenta. A origem dela não é admitida pelo ordenamento jurídico. Então essa é a ideia do Yering. E aí, eu não sei se você percebeu, mas a partir desse momento o locatário ou o arrendatário está protegido juridicamente. Porque o locatário está no imóvel. Qual a origem da posse do locatário? É um contrato de locação. Contrato de locação é reconhecido como título executivo no ordenamento jurídico. Você tem lá um contrato assinado, firma reconhecida, duas testemunhas, registrado na matrícula do imóvel, tudo. Você vai ter respaldo jurídico? É evidente que vai. E o Yering resolve essa questão esses anos posteriores. Ele é mais ou menos da mesma época do Savigny, mas é um pouquinho depois. Se vocês forem olhar a data, Savigny nasceu em 1779 e morreu em 1861. Yering eu não anotei aqui, mas eu me lembro de cabeça, salvo engano, ele morreu em 1892, ou seja, não é porque ele viveu muito mais, não. É porque ele já nasceu no século XIX. Da mesma época que o Georges Ripert, que eu citei, e o Michel Planiol, da teoria personalista dos direitos reais. Vão falar da relação, que um bem imóvel não firma um contrato com você, que a obrigação é universal do sujeito passivo. Enfim, já falei sobre isso. Yering também vai defender, inclusive, que a posse seja um direito real elencado. No 1225 hoje, você vai ler e você não encontrará a posse. Porém, doutrinariamente e jurisprudencialmente, subentende-se que a posse é, sim, um direito real. Veja aqui o inciso do 1225. O inciso 5. Inciso 5 do 1225. Uso. Você vai lembrar que eu falei daquela questão. Quais são os direitos inerentes ao proprietário? Uso, gozo barra fruição, reivindicação, ou uso, gozo e fruição, reivindicar o bem, ou beleza, a cabeça tá boa, é do 1200 e bom, não achei. O que eu ia falar é o seguinte: a posse ela é dada, ela é conferida àquele que tem, aquele que detém um dos direitos da propriedade. Considerando que você tem então uso, gozo, fruição, reivindicação do bem, você abre agora no 1196, cadê ele? 1196, você vai ler lá. Consideras possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Perceba que você vai lembrar que usar o bem o que é? Atingir a sua finalidade. Exemplo, uma casa. Qual é a finalidade de uma casa? Residência. Se você é proprietário de um bem, você aluga para uma outra pessoa, você se torna locador. O imóvel está sendo usado? Sim. Você está cumprindo inclusive com a função social deste imóvel. E, portanto, essa questão, por isso que eu falei que a posse ela é entendida sim como direito real, mesmo não estando elencada no 1225. Apesar de todos aqueles princípios de taxatividade, números clausos, é um problema a ser resolvido no ordenamento jurídico brasileiro hoje, 2016. É uma questão a ser levantada e muito interessante também, por sinal. Eu entendo que sim, que a posse é um direito real, mas como diria um amigo meu, para entender alguma coisa ou achar alguma coisa, você tem que escrever e publicar por uma editora conhecida. Como eu não escrevi ainda e não publiquei ainda sobre isso com uma editora conhecida, eu não posso achar nada, nem entender
Absolutamente nada. Só tentando transmitir um pouco de conhecimento aqui. Vamos lá. Então a gente viu. O que a gente viu até agora? A gente viu a concepção subjetiva e objetiva até agora. Legal. Vamos para o próximo item. Nossa, tá uma zona isso aqui. Assim, observação. É evidente que eu não ia deixar de falar de filosofia. Eu não sei se você percebeu com relação às duas teorias, mas uma delas é pautada na intenção. Uma delas é pautada na intenção. Deixa eu fechar a porta aqui porque tá uma luz muito ruim. Pronto. Vai ficar essa luz mais ou menos? Bem em cima, não, eu vou fechar, peraí. Ó, beleza. Eu não sei se você percebeu, mas uma dessas concepções acerca da posse, uma delas envolve intenção, que é a do Savigny, inclusive que era utilizada no direito romano. Intenção de ser dono. E não convicção de que é proprietário. Pelo amor de Deus, não é doença psiquiátrica que a gente está falando aqui. A gente está falando de intenção de ser dono. O ânimos. Por outro lado, a teoria do Yering, ela se preocupa mais com a exteriorização dessa suposta vontade de ser dono. Yering vai falar, inclusive, na sua obra, que o corpus é interdependente em relação ao ânimos. A partir do momento que você tem o corpus, considerando que você não é o proprietário, você tendo essa intenção de ser dono, ela vai ser presumida. Essa é a ideia do Yering. Mas o que interessa aqui não é isso. O que interessa é que o Savigny se preocupa com a intenção e o Yering se preocupa com a sociedade vendo um sujeito sobre uma determinada coisa, com uma determinada coisa. Isso é o que interessa. E aí você vai lembrar de utilitarismo e Kant. Sim, você tem o utilitarismo de Jeremy Bentham e Stuart Mill falando que o que interessa é a consequência de um ato. Perceba a linha do Yering. O que interessa é o que a sociedade vendo o sujeito agindo como se proprietário fosse. E do outro lado você tem Kant falando o que interessa num ato é a sua intenção. E Savigny falando o que interessa é a intenção de ser dono. Também é. Isso foi uma observação que eu fiz que eu achei bem interessante. Percebam como a gente sempre acaba caindo para a filosofia. Vamos lá. Posse no direito positivo vigente. O que aqui no Brasil, qual é a teoria adotada? Regra é a teoria objetiva. Teoria objetiva. Porque senão a gente não ia conseguir proteger o locatário. Não ia conseguir proteger o arrendatário, por exemplo. Porém, como toda regra no direito, a gente tem as exceções. Que eu já vou achar aqui que eu tinha anotado o número dos artigos. Sim, achei. No Brasil, então hoje, regra teoria objetiva. Porém, dá uma olhadinha no artigo 1260. Olha o termo que o legislador utilizou. Possuir como sua. Possuir como sua, existe uma subjetividade da intenção do sujeito. Então, possuir como sua. E no Código Civil de 16, era o artigo 550, dá uma ideia também de que, apesar da regra, apesar de prevalecer o direito à concepção objetiva, você tinha exceções com a concepção subjetiva. O artigo 550 do Código de 16 vai falar possuir como seu um imóvel. Olha que interessante, possuir como seu. Isso não vale para quem? Não vale para um locatário. Porque possuir como seu, o locatário tem intenção de ser dono.
o outro lá, esqueci, lembrei agora, dispor. Dispor, o locatário vai alienar os direitos inerentes ao proprietário, lembrei? Usar, gozar barra fruir, dispor e reivindicar. O locatário pode dispor? Não, mas... Percebe? A base, a regra é a teoria objetiva. Mas existem exceções. E o interessante é que antes de 1916 não havia referência legal para tratar de posse. Aliás, o Brasil teve uma coisa engraçada e curiosa, é que as ordenações portuguesas ficaram vigentes aqui no Brasil mais tempo do que em Portugal. O primeiro Código Civil nosso é de 1916. E Portugal elaborou o seu Código Civil antes. E então as ordenações portuguesas ficaram vigentes mais tempo no Brasil do que em Portugal. Um pouco de preguiça, mas faz parte. Não, brincadeira, eu não sei se é preguiça, preciso estudar. Vai que tinha algum motivo político para isso, eu não sei. Provavelmente tinha. Natureza jurídica da posse. Dica. Natureza jurídica, quando você escutar natureza jurídica, pense na seguinte pergunta: o que é isto para o direito? Qual a natureza jurídica? Isso aí, natureza jurídica do recurso, da apelação, de um agravo de instrumento, de um embargo de declaração, que aliás, embargo de declaração, a natureza recursal dele é um pouco questionada por alguns, mas enfim, esquece esse exemplo, mas pensa só numa apelação, numa contestação, num agravo de instrumento. Qual a natureza jurídica do recurso? Recurso tem natureza jurídica de ação. Então, quando você pensar em natureza jurídica, sempre pense o que é isto para o direito, como o direito enxerga determinado instituto. E a posse, existe uma divergência doutrinária acerca da natureza jurídica dela. É um direito ou é um fato? Perceba que um indivíduo que está no imóvel, pensa num esbulho possessório, tá? Pensa num esbulho possessório como exemplo de um imóvel rural bem grande mesmo. Uma família entra no terreno e lá começa a viver. Inclusive constrói uma casinha simples, mas constrói. Isso não é um fato? É um fato. É inegável. Se a família construiu a casa, é um fato. Agora, é um direito? Essa é a questão. Vamos lá, o que você pode entender disso? Será um direito a partir do momento que a causa origem dessa posse for legitimada, reconhecida pelo ordenamento jurídico. Savigny e Hering, eles conseguiram brigar até nisso. Então eles brigavam falando o seguinte: Savigny falava que a posse, como um fato por si só, que ela é um fato por si só. Desculpa, falei tudo junto. Por si só ela é um fato. Por si só ela é um fato. Só que os efeitos decorrentes deste fato são jurídicos. Isto é Savigny. E Hering, por outro lado, vai falar que a posse é sempre um direito. O que ele ressalva? Aquilo que eu já falei lá atrás, e repito aqui, qual é a causa-origem da posse? Ele vai falar, essas são as palavras dele. Para valer plenamente, é necessária a análise da causa-origem. Então, ele coloca, é parecido, mas não é igual. Percebe? Eles ficam discutindo isso. Tudo bem que Savigny fala que é um estado de fato com consequências e efeitos no mundo jurídico, sim. Mas a posse dessa família, ela não é legítima se não atingir o prazo do uso capião, por exemplo. Então, essa é a questão. Então, a natureza jurídica, se é direito ou se é um fato, você pode argumentar nas duas linhas, lembrando aqui sempre. Mas Hering vai falar que é sempre o direito e Savigny vai falar que por si só é um fato que gera consequências e efeitos no mundo jurídico. Beleza? Próximo tópico. Vou anotar aqui, deixa eu achar. Objeto da posse. Objeto da posse. Em regra, o objeto da posse é qualquer coisa corpórea. Em regra. 2 requisitos: que tenham um mínimo valor comercial e que tenha alguma utilidade.
Porém, nem tudo tem valor comercial ou utilidade, ou os dois concomitantemente. Peguei aqui 3 exemplos de coisas incomerciáveis. Primeiro, incomerciável pela própria natureza. Também em latim, se você quiser anotar, res communis omnium. Incomerciáveis pela própria natureza. Mar, sol, calor, ar, vento, frio. Você consegue vender um... Enfim. O que você pode falar para mim é que você tem... Numa época de verão você vai vender um ar-condicionado que gera o frio, mas o objeto é evidente que é o ar-condicionado, não é o frio. Pensei isso agora, porque acho que eu estou com um pouco de frio. Bom, incomerciáveis pelo interesse público. Bens de uso comum do povo, por exemplo. Isso está no livro do Arnaldo Rizzardo. Vou mostrar o livro. Que é esse aqui. Muito bom. Muito bom, doutor Arnaldo Rizzardo. Esse pelo interesse público, quando ele fala em bens de uso comum do povo, eu acho às vezes um pouco relativo isso. Mas, tudo bem, porque se vem lei superveniente ou uma nova... tudo bem. Mas considera como incomerciável bem de uso comum do povo, ok? Pelo interesse público é incomerciável, tudo bem. Terceiro exemplo que eu separei, coisas incomerciáveis, em razão de ordem especial. Ordem especial, entendam, lei. Área de segurança nacional, área da marinha, aquela questão da concessão da marinha, por exemplo. Existe até um projeto de lei em tramitação para acabar com aquela maldição de foro e laudêmio. Você tem imóvel foreiro, você não é proprietário. Você tem a concessão por não sei quantos anos. Se o Brasil entrar em guerra, tua casa de frente para a praia pode se tornar a trincheira da nossa marinha. Do exército. Enfim. Mas, separados os exemplos. Então, a regra da posse, qualquer coisa corpórea, desde que tenha um mínimo valor econômico e também que tenha alguma utilidade. Joia. Próximo item. Eu já falei, eu adiantei aqui. O próximo seria elementos constitutivos da posse, eu já falei, mas reprisando, elementos constitutivos, ânimos e corpos. Origem histórica da posse. Aqui realmente é mais curiosidade do que... Você dificilmente vai usar isso para um concurso público ou para uma prova na sua faculdade. Espero que você esteja assistindo esse vídeo com interesse mesmo e me acompanhe. Eu gosto muito de história e filosofia, se você acompanha o meu canal, você sabe disso. E é evidente que eu não ia deixar de falar sobre a origem histórica da posse. Voltar para o direito romano. Existe uma briga sobre a origem histórica da posse. Já vou explicar o porquê. Nas conquistas do Império Romano, você teve uma... O mundo enxergou, o Império Romano se tornou um império de sol a sol. Foi um exército absurdamente grande. Inclusive a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo tem inúmeras causas. Os historiadores até hoje ficam tentando achar alguma que prevaleça sobre outra, mas existem mais de 200. Teve um historiador que ele ficou elencando o número de causas que já atribuíram a queda e é muito engraçado. Eu não me lembro de cabeça agora, senão passava para vocês. Mas, enfim. Nas conquistas, o império foi aumentando, aumentando, aumentando. E como era muita terra, o que o império fazia? Ele não doava a terra para os cidadãos. Ele demarcava lotes de terra ao longo dessas conquistas, depois, claro, já mansa e pacificamente. Depois de demarcada a terra, cumprindo alguns requisitos, o cidadão poderia habitar aquela terra, morar com a sua família. Mas aquilo era uma concessão, que inclusive poderia ser revogada a qualquer tempo. Veja a delicadeza dessa posse. Dito isso, o que acontece? Se naquele
possessio civilis, possessio naturalis, que eu falei lá no começo do vídeo, você vai ver que não tinha aquela distinção de posse e de propriedade. Então, eles entendiam que ali já era proprietário. Era um quase proprietário. Não tem um termo específico. Ali seria um caso de possessio civilis, se quisesse atribuir. Mas não havia essa distinção. Eu falei lá atrás, retomo aqui para explicar. E nessas pequenas demarcações, cumprindo alguns requisitos, por exemplo, tinha que plantar. Então você tem que ter uma propriedade razoavelmente produtiva para o Estado poder, de fato, deixar você morar ali com a sua família. Legal. Qual que é a questão? Se esse sujeito que tinha essa terra, morava lá nessa terra, que era, por sua vez, concedida pelo Estado, se ele tivesse ameaçada a sua propriedade barra posse, como que ele se defenderia? Surgiram a figura dos interditos possessórios, ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, respectivamente para esbulho, turbação e ameaça. Surgiram aí. Eu tinha anotado o nome aqui, por exemplo, interdicto unde vi, era em caso de esbulho violento. Interdito ut possidetis, em caso de turbação duradoura. Quem turba, perturba. Lembre-se disso, para lembrar que turbação não é impedimento total. Surgiram os interditos. A briga qual é? A posse é criada a partir do momento que um sujeito que não é proprietário ajuiza uma ação de reintegração de posse, por exemplo. Isso é uma linha que vai falar que a posse surgiu nesse momento, com os interditos. A outra linha vai falar o seguinte, que a partir do momento que foi iniciada a lide, a figura do pretor, entendam, juiz no Império Romano, o pretor tinha que reconhecer, melhor dizendo, o pretor tinha que reconhecer a posse de uma das partes litigantes. E reconhecia, de fato, porque até o término da controvérsia judicial, alguém ia ficar no imóvel. E então alguns vão falar que a posse surgiu no momento em que o pretor falava o Joãozinho fica e não o Pedrinho. Ou ela surgiu no momento em que surgiram os interditos. Por quê? Quem ajuizava os interditos não era proprietário, era possuidor. No entendimento atual, olhando para trás, a gente pega isso com maior facilidade. Acho que deu para deixar a briga bem clara. Qualquer dúvida, favor, comentar aí no vídeo e enviar. Lembrando que a briga também é entre Savigny e Hering. Eles continuam brigando, eles brigam sobre elementos constitutivos da posse, eles brigam sobre a natureza jurídica da posse e eles brigam também sobre a origem da posse. E eram super amigos. Vou falar agora, brevemente, da composse. A composse está prevista no artigo 1199 e ela prevê igualdade jurídica no exercício dos poderes de coisa indivisa. Observação da composse, acho que já está claro só de ler o artigo, mas a observação que eu faço é a seguinte: coisa indivisa não é coisa indivisível. Coisa indivisa é aquilo que ainda não foi dividido. Exemplo clássico, herança. Morreu o patrono da família, tem um imóvel só, vamos supor. Tem uma fazenda. Tem uma casa, pronto, tem uma casa. Tem 10 filhos. O que acontece? Composse. Existe essa igualdade jurídica no exercício dos poderes em relação àquele bem. E também existe possibilidade de uso capião um do outro, isso é bem interessante. Último tópico, atos de mera permissão ou tolerância. Eu vou aqui pegar um artigo que eu acho que é o 1208. Vou tentar abrir aqui, 1208. É isso aí. Por que eu estou pegando esse artigo? Porque eu vou falar de atos de mera permissão ou tolerância e o 1208 ele cita eles. Então dá uma olhada aqui. Lê comigo o 1208 do Código Civil. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
A de mera permissão ou tolerância é quando é facultado, o outro faz porque quer. Exemplo clássico, uma servidão de passagem. Não é necessariamente uma servidão obrigatória por lei. Não é um sujeito que comprou uma praia e precisa fazer uma servidão para todo mundo ter acesso à praia porque isso está em lei. Não é esse o caso, ok? Não induzem posses, atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. O caso da servidão legal, realmente, eu falei aqui, mas ele não induz posse. A servidão legal, aquele trecho, aquilo ali vai ser averbado na matrícula. Porém, posteriormente você pode trocar, fazer um requerimento para trocar. Por isso que eu fui um pouco enfático, mas não induz posse de fato porque aquilo vai ser estatal. Mas é porque eu não pensei nesse exemplo de servidão, eu pensei na servidão entre particulares, ok? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque para mostrar que não induz a posse a servidão e os atos de violência. Voltando ao caso, por exemplo, do bandido que rouba a tua carteira e ele não induz posse até cessar a violência. Ele será possuidor do bem depois de cessar, mas ele não terá o respaldo jurídico. Lembra daquela questão da causa e origem que o Yeren falava, que deve ser sempre analisada para ver a posse. Beleza? Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre posse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Próximo vídeo eu vou falar sobre classificação da posse. Eu tinha anotado aqui, peraí. Isso aí. Próximo vídeo, classificação da posse. Conto com a sua presença virtual. Obrigado pela atenção e até a próxima.